agulha 2,5 e um cabo do fio Duna em cor vermelho. A gente vai iniciar fazendo um cordãozinho de correntes. Então, minha gente, aqui você vê que eu ponho o meu primeiro ponto na agulha e eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntes. A partir de agora, para cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. A nossa primeira carreira, ela é toda feita em pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base. Aqui você vê que eu já chego quase no finalzinho, então a gente segue aqui juntas. A partir do momento que você tem a sua primeira carreira toda tecida, a partir da segunda, a gente tem diminuição. Então, eu faço uma corrente, viro o meu trabalho, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto, até que restem 2 pontos para serem feitos na carreira. Então, veja, eu passo a agulha pelo primeiro ponto dos 2 últimos, puxo uma alcinha e seguro, e no último ponto passo a agulha no ponto, puxo a alcinha e seguro. Tendo 3 pontos na agulha, eu laço e arremato os 3. Faço uma corrente, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto e trabalho um ponto para cada ponto, até que restem 2 pontos para serem feitos. Passo a agulha no primeiro ponto, puxo a alcinha e seguro. Passo a agulha no último ponto, puxo a alcinha e seguro, laço e arremato todos. Faço uma corrente, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto e faço um ponto para cada ponto, até que restem 2. Passo a agulha no primeiro e seguro, passo a agulha no segundo e seguro, laço e arremato. Faço uma corrente, viro o trabalho, pulo o primeiro, faço somente um ponto baixo no meu primeiro ponto, né, à frente, e os 2 últimos eu tenho que fazer puxar e segurar, laço e arremato todos. Uma corrente, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto e eu tenho 2 pontos na minha frente. Então, eu laço e seguro, passo no último, laço e seguro, laço e arremato. Faço uma corrente, viro o meu trabalho. E mais uma vez, eu tenho um ponto que eu pularia e o último. Nesta carreira eu não pulo. Nessa carreira eu passo no primeiro ponto, puxo a alça e seguro. Passo no último, puxo a alça e seguro, laço e arremato. Faço uma corrente, alargo e aí eu tenho a pecinha totalmente encerrada. Aqui eu já posso fazer o meu corte do cabo. Puxo o cabo para fora e a gente tem a peça pronta para ser utilizada. Minha gente, preciso de 2 iguais a essa. Tendo as 2 partes tecidas, colocando os cabinhos do arremate sempre voltados para dentro, então eu vou unir as 2 partes desta forma. Nós vamos realizar a costura das 2 partes utilizando um cabo do mesmo fio utilizado para tecer e a agulha de tapeceiro. Então, aqui eu só dobro ele um pouquinho mais para ficar mais fácil de eu realizar a costura. Nós vamos costurar as laterais, deixando um pontinho aberto aqui em cima e vamos costurar este lado. Mas a base a gente não costura, tá bom? Então, aqui eu vou começar prendendo o meu cabo em um dos lados, ó. Vou aqui prender, eu vou fazer aqui um nozinho. Pode deixar o cabo sobrar, porque depois você faz o arremate, tá? E aí a gente começa a costura, né? Então, aqui eu vou fazendo de um lado pro outro, sempre indo e voltando. E sempre, olha, fiz aqui, vim para este lado, né? Eu vou pro outro lado agora. Então, eu venho aqui de dentro para fora, do outro lado, e eu pego a outra parte.
Volto pro outro lado, de dentro para fora, e eu costuro o outro lado, sempre ajustando os cabos, tá? Novamente eu tranço, indo pro lado de trás, no caso, né? E eu vou cruzando, fazendo de dentro para fora. Deste lado, mais uma vez, aqui eu vou pegar de dentro para fora. Cruzo novamente o cabo e de dentro para fora. E assim eu vou fazendo a costura deste contorno por completo, mas sempre lembrando, tá? Aqui em cima eu preciso deixar aberto, eu não posso costurar, tá bom? Porque aqui vai passar um cabo, eu preciso de espaço para que este cabo passe e que ele passe com tranquilidade. A ideia não é que ele fique, ó. Então, você percebe que esse pontinho, né, que a gente pegaria aqui, ó, eu pegaria aqui agora, eu não pego, tá bom? Daqui aonde eu estou, olha só o que a gente faz, ó. A gente passa o cabo por dentro, ó, tá vendo? Porque eu não tô costurando, tá? Eu só tô passando o cabo. Novamente eu venho aqui pra fora, ó, de dentro pra fora, ó, venho aqui pra fora. E aí, olha, eu vou deixar aberto, mas olha onde eu tô. Então, aqui fica aberto e eu tô aqui. E aí, eu venho novamente de dentro pra fora, cruzando, ó. Aí, eu cruzo de novo, ó, de dentro pra fora. Eu continuo a costura, né, ó, de dentro pra fora. Já vou ter que deixar o cabo correr um pouquinho mais. E olha lá, olha a costura acontecendo, ó. Mas o miolinho aqui ficou aberto. Tá vendo que ele tá aberto? O seu tem que ficar também. E aí, a gente continua dessa forma até chegar aqui na ponta. Uma vez a costura toda feita, você deve obter um resultado como este. Agora, a gente vai colocar o cabo branco na execução. E aí, minha gente, deixa um pouco de cabo sobrando. Você pode iniciar em qualquer parte da execução. Eu vou pegar uma lateral, passo aqui a minha agulha, eu vou puxar o meu cabo para dentro da execução e eu vou travar ele aqui, ó, tá? E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base. Não tem aumento e não tem diminuição, tá? A gente só vai deixando, ó, o cabo branco e os cabos vermelhos que você tiver na base, você vai trazendo por dentro, já para ir fazendo o acabamento deles, ó. Tá vendo? Eles vão passando, olha aqui ele passando aqui dentro, ó. Tá vendo? E aí é só fazer um ponto para cada ponto de base no contorno da sua carreira por completo. Uma vez tendo encerrado essa carreira, este deve ser o formato que você terá obtido. Lembrando que aqui em cima continua aberto. Continuando com a agulha 2,5, agora utilizando cabo branco também, um cabo somente, tá? Permaneço com Duna. A gente vai começar então fazendo o círculo mágico. Ao redor dele, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Alargo, pego este cabinho, eu puxo de modo que feche aqui o miolo. Ele não fecha por completo, tá bom? Nós vamos fechar passando a agulha no nosso primeiro ponto, lá do outro lado, ó. Puxando uma laçadinha e arrematando. Vou alargar. Gente, fica hiper apertadinho e pequenininho, tá bom? Na próxima carreira, uma corrente e para cada ponto você vai fazer 2 pontos baixos. É apertadinho, tá? Então, a gente tem que fazer o trem passar, ó. 1 e 2. Aí, no próximo, 1 e 2.
pela terceira vez, 1 e 2. A quarta vez, 1 e 2. E a quinta vez, 1 e 2. Passo a agulha no primeiro ponto, puxo aqui uma alcinha e eu arremato. Então, eu tenho 10 pontos baixos agora. Eu faço uma corrente e eu vou fazer para cada 2 um ponto. É diminuição, eu tenho que voltar para a mesma continuidade, a mesma quantidade de pontos. Então, olha, passo no primeiro e eu seguro. Passo no segundo e eu seguro. Arremato. Trava bem, tá? Tem que travar. Passa no primeiro, passa no segundo e arremata. Tem que travar. Passa no primeiro, passa no segundo e arremata. Passa no primeiro, passa no segundo e arremata. Aqui eu vou alargar um pouquinho para eu conseguir fazer ele ficar redondinho, para eu pegar os 2 últimos, porque realmente fica pequenininho. Passo no primeiro, passo no segundo e arremato. Vou alargar. Olha a situação que a gente tem. O trem é mínimo. Tá vendo aqui? Agora, com o ponto baixíssimo, eu vou arrematando esses pontos e vou fechando o meu círculo. Olha aqui como é que fica, ó, vou te mostrar. Vou passar aqui a minha agulha no meu primeiro ponto e eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo, ó. Agora eu vou trançar. Olha aqui, ó. Você tá vendo que a gente tem os pontos aqui, ó, os pontos que fecham os pontos da carreira anterior? Ó, aqui tem um, por exemplo. Eu vou passar aqui pra você ver que tá bem legal. Ó, eu puxo aqui e aí aqui eu já arremato. Eu já fechei o ponto central. Aí eu giro aqui e pego o ponto do lado, ó. Eu vou passar a agulha. Ó, no ponto do lado, ó. Peguei ele aqui, puxo aqui uma alcinha e eu já arremato. Vou alargar aqui pra você ver. Tudo bem travado. Vamos trazer a imagem um pouquinho mais aqui. Vamos ver se fica bom. Fica, até que dá pra você ver bem. Ó, você vê que já fica fechadinho? Eu passei em 2 pontos e já fechou, porque é hiper pequenininho. Virou uma bolinha. A partir de agora, nós vamos fazer um cordão de correntes. E esse cordãozinho de correntes, minha gente, ele vai ser do tamanho, do comprimento que você desejar. Então, se você estiver pensando, por exemplo, numa caderneta, o cordão é menor. Se você estiver pensando numa agenda pequena, o cordão é de X tamanho. Se você estiver pensando em um caderno universitário, o cordão é maior. Então, vai depender do tamanho que você deseja. Mas, basicamente, a gente vai fazendo assim, olha, cordão de correntes, né? Até alcançar o tamanho que a gente deseja. Veja só, então, uma vez que eu tenha feito o meu cordãozinho por completo, eu deixo o meu último ponto aberto, o cabo cortado, tá? Eu ainda não arrematei. Então, aqui, você consegue ver, né? Ó, eu tenho aqui, gente, 75 correntes. Então, pra mim, esse tamanho já ficou bem legal, tá? Pra você ter noção do que vai acontecer aqui, você já começar a entender, né? A gente vai pegar essa parte, ó, vai passar a agulha aqui no miolinho, a gente deixou aberto, lembra? Então, a gente vai trazer este cabo aqui por dentro, ó. Traz ele aqui pra dentro. E aí, eu vou trazer a parte que corre, né? Porque a parte da bolinha vai parar, ó. A bolinha para aqui em cima. Ela não consegue vir, né? Ela trava, ó. Tá vendo lá? Esse cabinho aqui eu também vou puxar pra dentro, tá? E tudo isso a gente tem que arrematar, né? Porque aí ela fica bem centralizadinha. Olha lá, ó, tá vendo? E fica sobrando o cabo de correntes aqui. Nessa parte a gente deixa, porque a gente vai fazer um acabamento aqui também. O acabamento que eu proponho da gente fazer é assim, olha. Utilizando o cabo branco, eu vou continuar com essa cor. Eu até vou soltar mais cabo aqui, porque pode ser que eu precise. Nós vamos aqui, olha,
dar a volta em 2 dedos, ó, assim. A gente vai dando a volta, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó, vou dar 15 voltinhas, tá bom? O cabo, ele tá com a parte de baixo para baixo, eu vou deixar essa parte aqui também voltada para baixo, tá bom? Aqui, eu vou cortar, deixa sobrar, não tem problema nenhum. Eu vou tirar do dedo, não precisa se preocupar, porque ele não vai desfazer. Ó, deixa aqui assim, quietinho. Vou pegar aqui o meu cabo, eu vou cortar um pedaço, dobro no meio, pego aqui ele, vou passar aqui no meio, olha a situação aqui, ó. Passo aqui no meio. Passo por dentro. E aqui eu travo. Travei a parte de cima. Aqui, a gente vai prender depois no nosso cordão de correntes. Ele aqui tá preso. Antes de cortar, eu vou pegar um cabo, eu vou dar uma voltinha aqui, olha que a situação, ó, aqui. Bem aqui em cima. Então, primeiro, eu vou deixar sobrar um pouco de cabo. Vou fazer um nozinho aqui. Deixa ele lá, tá? Vou fazer umas voltinhas, ó. 1, 2, 3 voltinhas. E aí, eu vou fazer outro nozinho. E o cabo de cima você deixa, tá? Você não usa ele não agora, ó. Aí, vem aqui e faço um nozinho. Que é pra segurar direitinho. Ó. Vou fazer mais um. Percebe que ficou quase do mesmo tamanho? Então, assim, é bem legal você deixar assim, tá? E o outro cabo também, a gente pode cortar para que ele fique próximo, né, do mesmo tamanho. Deixa sobrar um pouquinho, depois você ajusta. E aí, eu venho aqui no meio, olha, e eu corto tudo. Se sobrou, é só cortar, tá? Depois a gente alinha, né, ó. Tá vendo? Fica torto, né? Eu vou vir aqui, eu vou alinhar tudo. Ó, tá vendo? A gente vai vendo, né, o negócio ficar bem direitinho, ó. Vamos tirar aqui, ó lá. Fica desse jeito aqui. Esta parte, a gente vai prender nesta parte aqui. Então, aqui eu vou passar por dentro. Aqui eu vou fazer um nozinho para arrematar. Vou pegar este cabo e a gente vai fazer um nozinho aqui também. Deixa bem justinho tudo, tá? Bem justinho mesmo. O trem tem que ficar bem preso, né, gente? A ideia é que fique tudo bem preso. Aí, aqui. Eu vou fazer mais um aqui. Esses cabos que estão sobrando, a gente pode cortar todos, tá? Mas a ideia é que você veja assim, olha. Eu vou até... Olha só o que eu vou fazer, porque eu olhei aqui, ficou interessante. Eu vou passar aqui no meio, ó. Aí, eu vou passar aqui por dentro. Sem puxar, deixa ele vir. Eu vou passar esse aqui também, ó. Deixa aqui. Aí, depois eu ponho um pinguinho de cola aqui e aí eu corto. Vou te mostrar isso já já. Aí, olha só que legal. Então, fica uma ponta assim e uma ponta assim. Se você quiser, você pode, inclusive, puxar desta forma. E aí, fica na parte de cima a bolinha, na parte de baixo o chapéuzinho. Você pode usar assim também. Ou usar dessa forma mesmo, né? Que fazer o arremate desse, tá? Usar dessa forma aqui também, tá bom? Deixa eu te mostrar como é que eu passo a cola para conseguir um arremate bem legal aqui. A gente pode usar qualquer cola universal. Normalmente, elas secam em 5 minutinhos. Então, a gente pega aqui, ó,
põe um pedacinho de cola ali, passa o cabo ou os cabos, né, por cima da cola. Ela tem que grudar mesmo os cabinhos. E a gente deixa ali secando por 5 minutinhos. Depois que secar, a gente pode cortar. E a mesma coisa a gente pode fazer aqui também. Depois que secou, minha gente, vocês vão ver que você consegue erguer o cabo. Ó, eu tô erguendo os 3. E eles ficam presinhos aqui na base. O meu ainda não tá totalmente seco, tá? Mas eu vou te mostrar mesmo assim. Você vai conseguir erguer. E aí, você corta bem rente. Vem aqui e corta bem rente. Porque eles vão se manter aqui. Vou tirar. E aí, olha lá, ó. Essa é a resposta que você vai obter. Tá vendo? Lembrando, né? Pode usar assim. E pode usar assim. Aí você escolhe. Espero que tenham gostado. Que teçam. E eu aguardo vocês na próxima.